No último dia 13 de julho de 2024, o mundo ficou em choque com as imagens transmitidas ao vivo de um atentado contra o ex-presidente e atual candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump. O incidente aconteceu durante um discurso na Pensilvânia, na tarde de sábado, e imediatamente tomou conta das manchetes internacionais. Mas o que torna esse episódio ainda mais intrigante é que, acredite se quiser, ele também parece ter sido previsto pelo lendário seriado Os Simpsons. Isso mesmo! A animação, que já é uma espécie de Nostradamus moderno na internet, mais uma vez deixou o público perplexo ao demonstrar que suas previsões podem ultrapassar a linha do entretenimento e tocar a realidade. Os Simpsons há muito tempo são conhecidos por suas surpreendentes antecipações de eventos reais, muitas vezes embaladas por um humor sarcástico e peculiar. De situações políticas globais a avanços tecnológicos, passando por eventos culturais marcantes, o seriado conquistou uma reputação que vai além do simples entretenimento, sendo tratado quase como um oráculo pop por muitos fãs. E agora, com este atentado envolvendo Donald Trump, a animação adiciona mais um capítulo ao seu impressionante histórico de previsões. Mas será que é coincidência ou algo mais? Fique até o final deste vídeo, porque hoje vamos explorar as previsões mais inacreditáveis feitas por os Simpsons que se tornaram realidade. Prepare-se para descobrir o que há por trás desses episódios que parecem conectar ficção e vida real de maneira inexplicável. Você não vai querer perder. Vamos voltar para 2017, quando os Simpsons surpreenderam o público ao fazer uma previsão impressionante sobre o desfecho de Game of Thrones. No episódio em questão, a família Simpson é transportada para um cenário medieval que parodia Westeros, com direito a uma participação especial de um personagem inspirado em Jaime Lannister, apresentado como o irmão gêmeo de Marge, Mercury. O humor afiado da série não decepciona, incluindo diálogos hilários, como quando Mercury diz: "Você me paga para dizer que minha mãe nunca mais pôs os pés neste casebre." E claro, como não poderia faltar, até o emblemático corvo de 3 olhos dá as caras. Mas o que realmente chamou a atenção foi a sequência final do episódio. Nela, a família Simpson assiste, chocada, enquanto um dragão reduz sua vila a cinzas, uma cena que mais tarde se tornaria uma representação assustadoramente fiel do penúltimo episódio de Game of Thrones. Para quem lembra, esse foi o momento em que Daenerys, em um surto de fúria, usa Drogon para devastar Porto Real, transformando a cidade em um cenário de destruição e tragédia. O mais curioso é como os Simpsons conseguiram capturar o tom e até mesmo os detalhes visuais do icônico momento da série anos antes de ele ir ao ar. Coincidência? Talento para a sátira? Ou apenas mais um exemplo do incrível poder de antecipação da série? Não há como negar, quando os Simpsons brincam com a realidade, o resultado pode ser tão impressionante quanto a própria ficção. Agora, falando de animais de 3 olhos, talvez o mais icônico de todos tenha sido apresentado em um episódio clássico de 1990 de Os Simpsons. Você deve se lembrar, Bart e Lisa decidem ir pescar e, para surpresa de todos, Bart fisga um peixe com 3 olhos. Esse peixe mutante, apelidado de Blink, rapidamente se torna o centro das atenções, especialmente quando o Sr. Burns, dono da usina nuclear de Springfield, tenta desesperadamente convencer o público de que sua usina não foi a responsável pela mutação genética. É claro que sua tentativa de limpar a barra é tão absurda quanto hilária. Na tentativa de mostrar que tudo estava em ordem, o Sr. Burns organiza um jantar político e, com toda a confiança, coloca o Blink no prato como prato principal. No entanto, o momento vira um desastre cômico quando nem ele consegue engolir a história literalmente. A cena termina de forma memorável, deixando claro que a mutação do pobre Blink era, sem dúvida, culpa da poluição da usina. Esse episódio marcou a audiência e se tornou uma sátira brilhante sobre questões ambientais e disputas políticas. Mas aqui está o mais incrível: o Blink acabou saindo da tela e se tornando real. Em 2011, um pescador na Argentina capturou um peixe-lobo com 3 olhos próximo a uma usina nuclear, uma coincidência inquietante que fez muita gente se lembrar do episódio. A semelhança foi tanta que a história ganhou repercussão mundial, com muitos comparando o peixe real ao icônico Blink dos Simpsons. E convenhamos, depois de um incidente desses, é bem provável que o dono da usina argentina tenha decidido manter distância de qualquer candidatura política. Todos sabemos que os Simpsons têm um histórico impressionante de prever avanços tecnológicos que se tornaram realidade. De videochamadas a relógios inteligentes, a animação frequentemente transformou ideias aparentemente absurdas em realidades do nosso dia a dia. Mas acredite, a previsão que vamos abordar agora é ainda mais fascinante. Na terceira temporada, somos apresentados a Herb Powell, o meio-irmão perdido de Homer, dublado pelo lendário Danny DeVito.
Herbie, um gênio excêntrico e inovador, desenvolve um aplicativo de tradução revolucionário, mas não para idiomas humanos. Ele cria um dispositivo capaz de interpretar os sons emitidos por bebês, traduzindo seus choros em emoções como felicidade, tristeza, raiva e outras necessidades básicas. Na época, a ideia parecia mais uma daquelas loucuras criativas que só os Simpsons poderiam imaginar. Mas, anos depois, em 2016, desenvolvedores de aplicativos em Taiwan lançaram uma ferramenta chamada Tradutor de Gritos Infantis, que prometia fazer exatamente isso. O aplicativo usava inteligência artificial para analisar o padrão dos choros de bebês e identificar suas necessidades, como fome, desconforto ou sono. Apesar das controvérsias sobre sua precisão, a invenção rapidamente chamou atenção e provou que o conceito apresentado no seriado décadas antes não era tão impossível assim. Mais uma vez, os Simpsons se mostraram à frente do seu tempo, transformando o que parecia ser uma piada em um episódio em uma tecnologia real. Isso nos faz pensar: será que os criadores da série têm uma bola de cristal escondida no estúdio? A inteligência artificial está revolucionando o mundo como o conhecemos, mas acredite, os Simpsons já previam seu impacto na sociedade muito antes de isso se tornar uma realidade. Enquanto começamos a ouvir mais sobre inteligência artificial apenas nos últimos anos, ao longo das décadas, o seriado apresentou várias referências sutis, e outras bem explícitas, ao papel da automação e da tecnologia na transformação do mercado de trabalho. Uma dessas previsões aparece no especial Treehouse of Horror She, com o segmento Diabo e Homer Simpson. Embora o episódio seja uma sátira, ele aborda de forma surpreendentemente relevante o impacto que a automação e a tecnologia poderiam ter nos empregos. No enredo, Homer Simpson perde seu emprego após um teste de álcool no trabalho, o que de maneira exagerada, acaba alimentando o caos da automação e substituição de trabalhadores por robôs. Essa sequência brinca com a ideia de que máquinas e inteligência artificial poderiam um dia assumir até mesmo os empregos mais tradicionais, deixando os humanos sem trabalho. A mensagem por trás do humor do episódio é clara: a dependência crescente da tecnologia pode trazer grandes mudanças, algumas benéficas, outras não tão agradáveis assim. Hoje, vivemos em um momento em que essa previsão parece estar se tornando realidade. Em 2024, softwares de inteligência artificial já estão dominando várias indústrias, de atendimento ao cliente até setores criativos como redação e design. E isso levanta uma pergunta inquietante: será que até 2025 veremos robôs e sistemas automatizados tomando conta do mercado de trabalho de forma ainda mais agressiva? Embora a tecnologia prometa eficiência e avanços sem precedentes, seu impacto pode criar um mundo caótico, com desigualdade e desemprego crescentes. Assim como os Simpsons nos fizeram refletir, cabe a nós decidir como equilibrar a inovação tecnológica com o bem-estar da sociedade. Será que estamos prontos para lidar com o que vem pela frente? Os Simpsons têm uma longa história de prever eventos do futuro, e um exemplo particularmente interessante aconteceu no episódio Bart to the Future, exibido no ano 2000. Neste episódio, Lisa Simpson, já adulta, se torna a primeira presidente mulher dos Estados Unidos, substituindo ninguém menos que Donald Trump. O cenário apresentado no episódio mostra um país endividado e quebrado, logo após Trump deixar a Casa Branca. Embora Trump tenha se tornado o 45º presidente dos Estados Unidos apenas em 2017, esse episódio parece ter antecipado, de forma assustadora, a ascensão política de Trump e até o cenário de dificuldades econômicas após sua presidência. Mas a história não para por aí. Recentemente, a atenção do público foi atraída para uma suposta previsão mais sombria que se conecta com um evento real. Durante a corrida presidencial de 2024, Donald Trump, mais uma vez se enfrentando com Joe Biden, estava discursando na cidade de Butler, na Pensilvânia, quando tiros foram disparados contra ele. O incidente foi filmado e rapidamente viralizou na internet, com muitos comparando esse atentado ao enredo de Bart to the Future, no qual Trump, após perder a presidência, é vítima de um atentado fatal. A principal semelhança entre os dois cenários é que, no episódio de Simpsons, o presidente Trump acaba em um caixão, com a data de nascimento e falecimento claramente estampada, de 1946 a 2024. Esse detalhe, mais do que qualquer outra coisa, gerou uma onda de especulação e teorias nas redes sociais. O debate foi intenso. Muitos usuários, principalmente do Twitter e fóruns como 4chan, se empolgaram com a ideia de que os Simpsons previram o atentado contra Trump. Outros, por outro lado, ficaram céticos, sugerindo que tudo não passava de uma coincidência. O mais curioso é que, apesar das comparações, a série nunca se propôs a ser uma vidente do futuro.
Os próprios criadores de Simpsons já esclareceram que não fazem previsões, mas simplesmente criam histórias baseadas nas situações políticas e sociais do momento, trabalhando com o que está acontecendo ao seu redor. Essa situação levanta uma questão interessante: até onde podemos levar as coincidências e as previsões de Simpsons? Embora as comparações com a realidade sejam assustadoras, é possível que tudo não passe de um jogo de percepção, onde os elementos do presente são moldados para se encaixar nas tramas que os criadores de Simpsons escreveram, muito antes de se concretizarem. Então, será que estamos vendo uma simples coincidência ou há algo mais profundo acontecendo? Por enquanto, fica a dúvida, mas o que é inegável é que os Simpsons continuam a ser uma fonte inesgotável de discussões sobre o futuro, e quem sabe, até sobre o presente. No domingo, 14 de julho de 2024, a emissora britânica Channel 4 decidiu cancelar a exibição de um episódio de Simpsons, intitulado Lisa The Iconoclast No Classic, que estava programado para as 13 horas. A decisão foi tomada um dia após Donald Trump sofrer um atentado durante um comício nos Estados Unidos. Embora o episódio não faça referência a Trump, ele apresenta uma cena em que Lisa Simpson é alvo de um atirador enquanto discursava em um comício. Por conta da coincidência com o atentado real, a emissora optou por suspender a exibição, provavelmente para evitar qualquer associação com o ocorrido. No dia anterior, Trump estava discursando em Butler, Pensilvânia, quando os tiros foram disparados em sua direção, mas ele não foi gravemente ferido. A suspensão do episódio gerou debate sobre como eventos reais podem influenciar a programação de entretenimento, especialmente quando há semelhanças com tramas de ficção. As imagens que circulam nas redes sociais mostrando Donald Trump em um caixão, com suas datas de nascimento e falecimento estampadas, parecem ter se espalhado como parte de uma teoria da conspiração associada ao episódio de Simpsons de 2000. No entanto, a origem dessas imagens ainda não foi confirmada e, segundo as investigações, elas não fazem parte da produção oficial do seriado. A imagem em questão ganhou notoriedade após ser compartilhada na plataforma X, antigo Twitter, e, rapidamente, se espalhou para outras redes sociais, criando um vínculo entre a ficção da animação e o atentado real que Trump sofreu durante sua campanha em 2024. O próprio Os Simpsons não se pronunciou sobre essa suposta previsão, mantendo silêncio sobre o assunto até o momento. No entanto, o que realmente aconteceu foi um incidente em Butler, na Pensilvânia, onde Donald Trump estava discursando durante um comício, quando tiros foram disparados. Em resposta ao ocorrido, Trump emitiu uma declaração detalhada, onde relatou o momento em que percebeu que havia sido atingido por um disparo, expressando sua gratidão pelo rápido atendimento do serviço secreto e das forças de segurança. Ele também fez questão de prestar condolências às famílias afetadas pela violência no evento. Mais tarde, Trump se pronunciou novamente através de sua conta na plataforma Truth, revelando que uma bala perfurou a parte superior de sua orelha direita, causando um sangramento significativo, mas que ele estava se recuperando. Na sequência do atentado, as investigações policiais revelaram detalhes sobre o atirador. Identificado como Thomas Matthew Crooks, um jovem de 20 anos, residente do distrito de Battle Park, na Pensilvânia, ele foi morto pelos agentes de segurança no local. O FBI acredita que Crooks tenha agido sozinho, embora o caso ainda esteja sendo investigado. As autoridades descobriram um fuzil semiautomático AR-15 no local do ataque, e as informações iniciais indicam que, embora registrado como republicano, Crooks também fez uma doação ao Comitê Progressista dos Democratas em 2021, o que adiciona uma camada de complexidade ao caso. Crooks não possuía antecedentes criminais, e de acordo com a mídia americana, ele havia se formado no Battle Park High School em 2022, sendo reconhecido por suas conquistas acadêmicas. Enquanto o país se recupera desse ataque, a polícia ainda trabalha para entender as motivações do atirador. O pai de Crooks declarou à CNN que está tentando compreender o que levou seu filho a cometer tal ato e planeja se reunir com as autoridades para oferecer esclarecimentos. No entanto, o FBI ainda não divulgou mais informações sobre o caso. Apesar do susto e do impacto do atentado, a boa notícia é que Donald Trump se recuperou rapidamente, com o apoio dos eleitores e uma resposta rápida das autoridades. Conseguiu vencer as eleições de 2024. O incidente, apesar de trágico, não foi capaz de interromper sua corrida à presidência. Trump foi declarado vencedor das eleições e assumiu novamente o cargo de presidente dos Estados Unidos, uma reviravolta política que deixou o país em estado de choque. E assim mais uma previsão de Os Simpsons gerou repercussão. Coincidência ou não, o que sabemos é que o mundo segue cheio de surpresas. Fique ligado, e até o próximo vídeo.